dia. É um prazer ver vocês aqui para o primeiro colóquio dessa sequência, né, de 2024. E às vezes as pessoas falam em fechar coisas com chave de ouro. Eu diria que a gente está abrindo com chave de ouro hoje. O professor Michel Lourenço, nosso colega aqui do FRJ, né, do Instituto de Bioquímica Médica. O professor Michel fez graduação aqui na FRJ, prata da casa, em biologia, fez o mestrado e doutorado também aqui, em química biológica, com ênfase em genética, né? E teve passagens como pesquisador visitante na Columbia University, em Nova York. Ele é bolsista de produtividade do CNPq, jovem cientista do nosso estado, membro afiliado da ABC, Academia Brasileira de Ciências. Foi agraciado com o grant do Serra Pilheira, é editor de importantes revistas na área de neurociência, né? E um apreciador de Gabriel Garcia Marques e Chico Buarque, segundo a ele. Certo. Um grande prazer ter você aqui, Michel, por favor. Bom dia a todos. Gente, é um prazer estar aqui e um desafio também, né? Estar dando uma palestra de Instituto de Física. Eu tenho certeza que vocês vão passar bem por essa palestra. O objetivo é tentar descrever para vocês um pouco do que a gente tem feito no laboratório em termos de mecanismos moleculares do que acontece no cérebro quando a gente começa a desenvolver doença de Alzheimer. Então, nosso grande objetivo é tentar entender quais são as modificações que acontecem no nosso cérebro que levam à perda de memória e aos sintomas da doença de Alzheimer. Então, fiquem à vontade para me interromper, tá? Se vocês quiserem, fazer perguntas, podem fazer ao final também, como quiserem. E eu vou tentar descrever um pouquinho para vocês aqui do que a gente tem feito lá no laboratório, lá no CCS, aqui nos últimos anos, tá? Para isso, eu vou começar fazendo uma breve introdução sobre a doença de Alzheimer e, a partir daí, eu vou passar para a nossa abordagem de pesquisa e os nossos dados do laboratório. Bom, eu acho que é de conhecimento geral que a doença de Alzheimer tem a perda de memória como principal característica, como principal sintoma, né? E a gente ainda não consegue dizer muito bem o que causa a doença de Alzheimer. A gente chama isso de idiopático. Uma doença que não tem uma única causa definida, embora muito se estude, mas é provavelmente uma doença multifatorial, tal qual o câncer é. Então, claro que tem algumas coisas que associam muito fortemente com o desenvolvimento de câncer, tabagismo, alcoolismo, obesidade, mas não dá para dizer que tem uma coisa que seja a causa do câncer. Mesma coisa deve acontecer com a doença de Alzheimer. Em termos de fator de risco, a idade é o principal fator de risco. Então, 99% dos casos de Alzheimer acontecem depois de 65 anos de idade. Tá? O que acontece, então, ao longo da vida que leva a propensão ou a chance aumentada de desenvolver doença de Alzheimer? É isso que a gente quer estudar no laboratório. Por que a gente quer estudar demências e doença de Alzheimer? Porque é uma doença que, infelizmente, ainda não tem cura, não tem nenhuma terapia que funcione muito bem, e também o diagnóstico ainda não está completamente desenvolvido. Felizmente, e isso é muito legal, muito animador, estar trabalhando nessa área nos últimos 15 anos, porque muitos progressos têm sido feitos. Então, por exemplo, alguns de vocês já devem ter ouvido falar que um medicamento que foi recentemente aprovado nos Estados Unidos, no FDA, que é como se fosse a Anvisa americana, para tratar a doença de Alzheimer. Se trata de um anticorpo monoclonal chamado lecanemab, ou Leqembi, que é a marca comercial, né? Esse anticorpo não é a cura do Alzheimer, mas ele é o primeiro medicamento que, de forma convincente, retarda a progressão da doença. Ele atrasa a evolução da doença em mais ou menos 35%. Então, isso é um ganho bastante substancial, não só do ponto de vista biológico, porque é uma demonstração de que é possível intervir na doença, mas certamente de qualidade de vida dos pacientes que podem passar mais tempo com uma memória mais preservada, né? Então, esse é um grande avanço. Por outro lado, em termos de diagnóstico, a gente tem tido também um grande avanço em identificar biomarcadores sanguíneos. Então, é possível que daqui a alguns anos, de forma bastante robusta, nós tenhamos um exame de sangue que permita identificar a doença de Alzheimer. É claro que já é até possível, do ponto de vista teórico, fazer isso hoje. No entanto, a gente ainda tem que validar isso para populações mundiais, porque isso só foi estudado em algumas populações, sueca, norte-americana e colombiana, por exemplo, mas a gente precisa saber se isso funciona de forma universal, porque as pessoas são diferentes, as populações são diferentes, e a gente precisa também conversar e meio que estabelecer critérios para se fazer esse tipo de teste. Porque certamente não vai ser um teste em que as pessoas vão na farmácia ou vão no laboratório Sérgio Franco, qualquer laboratório de análises clínicas, para fazer
livremente como a gente faz no hemograma, contagem de plaquetas. Até porque você precisa de outros critérios para se juntar a esse, para definir que a pessoa está com quadro propenso ou um quadro já demencial. Mas são avanços importantes. Então, eu espero que daqui a alguns anos eu consiga modificar esse slide para dizer que já temos alguma terapia e algum método diagnóstico que funcione, né? Bom, uma outra razão de se estudar demência é que o número de casos vem aumentando ao longo do tempo. Isso decorre parcialmente de uma boa notícia, que as pessoas estão vivendo mais, por mais tempo. Então, com uma proporção maior de idosos, se espera que você tenha uma proporção maior de casos, mas também tem uma parte ruim desse aumento de casos, que é a adoção de medidas de estilos de vida que não são muito saudáveis. Então, eu espero convencer vocês ao final dessa apresentação que sedentarismo, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, má nutrição, alimentação fast food, alimentos ultraprocessados, etc., e outros hábitos que nós adotamos na vida moderna, estresse psicológico, falta de qualidade de sono, tudo isso gera um fator de risco aumentado para a doença de Alzheimer. Então, provavelmente esse aumento de casos se deve tanto a aumentar a longevidade, mas também a esse nosso estilo de vida moderno que acaba de trazer problemas para a gente. E é particularmente importante o aumento de casos, bem aqui, nos países em desenvolvimento, como é o nosso caso aqui no Brasil. Então, os países desenvolvidos também têm aumento de casos, mas a perspectiva e prognóstico de aumento de casos em países como o Brasil é alarmante, assustador. Hoje, nós temos em torno de 2 milhões de pacientes com demência no Brasil. Esse número facilmente vai chegar a 5, 6, 8 milhões nas próximas décadas. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque o custo social de ter um familiar ou estar com doença de Alzheimer é grande, afetivo, e o custo financeiro para o sistema público de saúde e para os familiares também é bem grande. Então, aqui a gente tem dados dos Estados Unidos, projeções que só aumentam, a gente não tem dados oficiais no Brasil, mas a gente acredita que deve ser alguma coisa relativamente proporcional. Bom, entrando na biologia, ou na fisiopatologia da doença, a gente pode se perguntar, então, o que acontece? O que está acontecendo no cérebro para desenvolver, para que o cérebro desenvolva a doença de Alzheimer? Isso aqui é o que a gente sabe, que é a sequência de eventos observáveis no cérebro de uma pessoa que está caminhando para a doença de Alzheimer. A primeira coisa que acontece é o acúmulo no cérebro de um peptídeo chamado beta-amiloide. Proteína chamada beta-amiloide. Todos nós temos essa proteína na nossa cabeça, desde bebês. Só que ela é produzida, ela tem sua função, e eventualmente ela é degradada, ela é descartada. Ao longo do envelhecimento, a gente tem uma propensão menor a degradar essa proteína, então ela vai acumulando. É como se fosse um lixo que vai acumulando. E ela tem uma característica importante, que ela é uma proteína amiloidogênica. Ela tem tendência a agregar. Então ela forma grumos. Então, imagina que na nossa casa, né? Se a gente não faz faxina na nossa casa, você começa a acumular poeira no chão. Essa poeira vai formando aqueles tufões, aquelas partículas maiores que vão se depositando ali. Uma hora isso atrapalha a nossa vida. Seja por problemas respiratórios, seja porque vai escorregar, seja porque o nosso pé vai ficar sujo. Mesma coisa que acontece aqui. Você tem esse acúmulo de amiloide e isso desencadeia problemas. Um dos problemas que isso desencadeia é o acúmulo de uma outra proteína chamada tau, que dessa vez ela se acumula dentro dos neurônios. E, da mesma forma, ela se agrega, se acumula ali, atrapalha o bom funcionamento dos neurônios ali. A ação combinada, digamos assim, desse beta-amiloide, que a gente chama de A-beta, com a tau, deve gerar todos os problemas subsequentes, como a perda de memória, a diminuição do tamanho, do volume do cérebro, que neurônios morrem do cérebro, do Alzheimer, e a perda de função clínica, que é a perda da capacidade de viver individualmente, de viver, de ter autonomia. Então, essa é a sequência de eventos que acontece na doença de Alzheimer. Bom, se fosse isso, estava resolvido, simples, vamos combater o beta-amiloide, problema resolvido. Não é tão simples assim. Por quê? Bom, primeiro que não se sabe por que umas pessoas não conseguem limpar direito o beta-amiloide depois de um determinado tempo. E aí a gente acredita que essa combinação de estilo de vida desfavorável
acaba por trazer alterações no metabolismo e aumentar também processos inflamatórios que atrapalham essa limpeza do beta-amiloide. Essa é a hipótese que a gente trabalha. Segundo, porque, por muitos anos, foram feitos testes em humanos com anticorpos, com moléculas para bloquear ou impedir o beta-amiloide de atuar, e isso não funcionou. Apenas agora, com esse lecanemab que eu falei para vocês, que também é um medicamento dessa classe, é que você tem uma coisa mais efetiva para bloquear o beta-amiloide. Mas então a gente precisa entender direito quais são os eventos que acontecem aqui. Ao longo do tempo, em que esse beta-amiloide vai acumulando no nosso cérebro, ele começa a acumular em regiões específicas do cérebro. Ele não acumula no cérebro todo igualmente. Então, aqui em azul, você vê a progressão do acúmulo de beta-amiloide. Começa nas regiões mais frontais do cérebro e vai progredindo nas outras regiões até que, em estágios avançados, você tem um acúmulo bastante considerável. Isso é interessante, porque hoje a gente tem, isso é uma boa notícia também, um exame de PET, tomografia por emissão de pósitrons, que pode estagiar, digamos assim, separar os casos em leves, graves, moderados e graves. Então, você consegue, a partir do PET, de uma análise de PET, determinar o grau de severidade da doença do paciente. Isso é uma boa notícia, porque se esse método for sensível o suficiente, a gente consegue detectar a doença ou o acúmulo do beta-amiloide nos estágios bem iniciais. Isso aumenta, tal qual no câncer, a chance de você ter um tratamento que funcione melhor. Quanto mais cedo você descobre o tumor, maior a chance de você tê-lo removido ou tratado de forma mais eficiente. Além disso, é importante ressaltar que tivemos uma mudança no conceito do que é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer foi identificada 100 anos atrás pelo neuropatologista Barbara Alzheimer, e por muito tempo ficou-se assim como uma síndrome clínica. O paciente vai no consultório, reclama de perda de memória, ou o familiar reclama, faz uns testes neuropsicológicos, e o neurologista, o psiquiatra, fala, bom, essa pessoa tem uma síndrome demencial do tipo Alzheimer. Hoje, com esses marcadores, tanto sanguíneos quanto de PET, por imagem, a gente já consegue separar melhor o que é Alzheimer, o que pode ser ou tem uma chance menor de ser. Que é exatamente isso que está aqui. Está em azul, é o que tem amiloide, aquele beta-amiloide positivo, ou seja, você consegue detectar aquilo no cérebro de alguma forma, e pode ou não, pode estar no momento ou não, de ter tal positivo, ou N de neurodegeneração positivo ou não. Então, esse é o critério que a gente chama de ATN. O que não atende a esse critério, a gente chama de não Alzheimer's patológico, mudança patológica, que não é Alzheimer, porque não tem amiloide. Tá? E o que é esse amiloide, gente? Como eu falei, precisa de uma proteína que é produzida nos neurônios, e é liberada, no meio da estrutura celular, para fora dos neurônios, e tem tendência a agregar. E forma essas placas amiloides aqui, que foram identificadas já pelo Alzheimer mais de 100 anos atrás. Só que além dessas placas, que são feitas no exame de patologia, digamos que na década de 90 se descreveu que existem espécies menores, chamadas oligômeros. Como elas são menores, elas são mais difíceis de serem vistas. E aí, esses oligômeros, além de serem mais difíceis de serem identificados, eles têm um maior potencial patogênico, porque eles conseguem se espalhar pelo cérebro. A placa é uma coisa grande, insolúvel, difícil de colocar em solução. Então, não se espalha muito bem pelo cérebro. Agora, esses oligômeros, eles são solúveis em água. É a diferença entre você ter uma gota de óleo enorme em um copo d'água e você ter pequenas gotinhas que se movem com mais facilidade naquele copo de água. Então, esses oligômeros, eles têm uma capacidade de difundir pelo cérebro e de se ligar às sinapses, que são os pontos de contato entre os neurônios e através das quais os neurônios se comunicam. Então, quando eles se ligam lá, eles grudam as sinapses, aquilo ali atrapalha o funcionamento das sinapses e, portanto, atrapalha o funcionamento dos neurônios e do cérebro. Né? Além de que esses oligômeros de beta causam, esses oligômeros de beta-amiloide causam danos nas sinapses. Então, elas deixam de existir como elas funcionam, como elas deveriam funcionar. Bom, beleza. Expliquei um ponto de vista mais molecular aqui para vocês, mas se a gente olhar para o big picture, se a gente olhar, tirar o zoom daqui, o que causa a doença de Alzheimer? Será que é uma doença genética, de origem genética? Muita gente me pergunta isso o tempo todo. E a resposta é sim e não. A parte do não é que é uma doença com pouquíssimos casos hereditários.
Então, não é porque minha mãe, meu pai, meu avô teve Alzheimer, que eu não tenho um risco maior de ter Alzheimer. Isso não é necessariamente verdade. Porque os casos que a gente chama de familiares, hereditários, são muito raros, 1%. E geralmente acontecem mais cedo. Começam lá nos seus 45, 50 anos. Agora, por outro lado, existem variantes genéticas que aumentam o risco de desenvolver Alzheimer. O que é isso? Todos nós temos, como vocês devem saber, o nosso DNA, e o nosso DNA tem unidades funcionais que a gente chama de genes, são os nossos genes. Esses genes têm sequências de nucleotídeos, A, D, C, G. Né? E essa sequência de nucleotídeos determina a composição das nossas proteínas e quem somos. Umas pessoas são altas, outras são baixas, umas são pretas, outras são brancas, enfim, por aí vai. Umas têm mais risco de algumas doenças, outras menos, por causa da nossa composição genética, em parte. E aí, às vezes, uma única mudança numa dessas letrinhas muda a proteína que é formada e, portanto, muda o efeito, a ação dessa proteína no corpo. E com isso a gente tem, então, vários variantes genéticos que aumentam o risco para a doença de Alzheimer, mas que não são causadores. É um aumento de probabilidade, mas a probabilidade não chega a 100%. Tá? E todas essas variantes, elas têm em comum duas coisas. Ou são variantes de genes que atuam no metabolismo, ou são variantes de genes que atuam em processos inflamatórios. Tá? Além disso, se a gente sair da genética e pensar no estilo de vida, tem estilos de vida e modos e doenças relacionadas ao metabolismo que estão associados a um risco aumentado de desenvolver Alzheimer. Diabetes tipo 2 é uma dessas doenças. Obesidade é uma outra condição que aumenta a chance de desenvolver Alzheimer. Doença coronariana, cardiovascular, também aumenta o risco de desenvolver Alzheimer. Então, quem tem essas condições, quem tem síndrome metabólica na fase adulta da vida, entre os seus 40, 50, 60 anos, tem uma chance aumentada de desenvolver Alzheimer quando chegar acima dos 65 anos. E, de fato, eu falei de diabetes aqui, tem estudos já de muitos anos, na década de 90, dos anos 2000, mostrando que pacientes com diabetes têm chance aumentada de doença de Alzheimer. Assim como pacientes com doença de Alzheimer é mais frequente que você tenha pacientes diabéticos quando o paciente já tem Alzheimer. Né? E trabalhos de outros grupos, muitos grupos ao redor do mundo, inclusive do grupo da minha ex-orientadora, mostrou que quando você usa medicamentos antidiabéticos em modelos animais da doença de Alzheimer, você vê proteção contra a perda de memória. E também, a gente sabe que o cérebro do paciente com Alzheimer desenvolve uma espécie de resistência à insulina. Todo mundo sabe o conceito de resistência à insulina? Pode falar que não. Beleza. Resistência à insulina é a principal característica do diabetes tipo 2. O que acontece com o paciente diabético? Ele come açúcar, ou ele come calorias, almoço, e ele tem uma dificuldade de pegar aquela energia, pegar aquela glicose, aquele açúcar que ele consome, e levar para dentro das células. Por que isso? Porque quem faz isso é a insulina. O paciente diabetes tipo 2 tem o que a gente chama de resistência à insulina, porque a insulina que ele produz não está funcionando muito bem. Não está ativando o que deveria ativar para facilitar que a energia, a glicose, o açúcar, vá para dentro das células. Por isso, os pacientes têm que usar medicamentos como metformina, liraglutida e outros. Tá? Não, quando o corpo produz pouca insulina, isso é característica do diabetes tipo 1. E geralmente começa quando a pessoa é adolescente, ali, jovem. Né? O diabetes tipo 2, na verdade, a insulina está sendo produzida, só que as células não estão conseguindo perceber. Então, é um sistema de mensagem. Os sistemas endócrinos que nós temos no nosso corpo são sistemas de mensagem. Então, no diabetes tipo 1, por exemplo, você tem um pouco carteiro. No diabetes tipo 2, você tem carteiro suficiente, às vezes até mais carteiro que precisa, mas não tem uma caixa de correio. Então, não adianta, a mensagem não é passada, a carta não chega. O que os remédios fazem? Eles colocam caixa de correio nas células que precisam. Isso faz com que a mensagem, a carta, chegue no destino final e a glicose seja funcional. Exemplo melhor que esse. Está chegando uma visita na sua casa, que é a glicose,
Só que sua casa não tem campainha, vai ser mais difícil de você que está dentro da casa ouvir para ir lá abrir a porta. Exatamente isso que os medicamentos antidiabéticos fazem. Só que é uma doença característica do que a gente chama de sistema periférico. Fígado, músculo, etc. No cérebro, isso era pouco conhecido. E o que a gente sabe hoje é que o cérebro com doença de Alzheimer tem essa mesma característica. Não percebe muito bem a insulina. Tá? Além disso, faz sentido com essa ideia, o cérebro do paciente com Alzheimer não capta muita glicose. Gente, 20% da energia que nós consumimos no nosso almoço, café da manhã e jantar, é consumido pelo cérebro. O cérebro tem 2% da massa do corpo, geralmente, 1 quilo, 1,2 kg ali, e consome 20% da energia que a gente ingere. Então, deve ser porque o cérebro precisa de bastante energia. Não obstante, é só a gente ficar sem comer por algumas horas, a gente já fica meio confuso, ou de mau humor, enfim. As características variam entre as pessoas. Mas o nosso cérebro não responde bem à falta de energia. Né? E no paciente com Alzheimer, a gente tem, você tem uma imagem de PET, uma redução da captação de glicose no cérebro de pacientes Alzheimer, quando a gente compara com o controle, especialmente em áreas que são importantes na memória, como o córtex frontal, essa região mais da frente da nossa cabeça, que são regiões, inclusive, onde você tem mais deposição do beta-amiloide. Isso aqui é uma sonda de PET para detectar o beta-amiloide. Então, onde você tem mais beta-amiloide, você tem menos glicose captada. Então, isso é um problema metabólico. Tá? Bom, há 10 anos atrás... A capacidade de raciocínio também. Com certeza. A capacidade de raciocínio é afetada não só quando a gente está em jejum por algumas horas, mas certamente desde os estágios iniciais do paciente com Alzheimer, que já tem esse problema de captação de glicose. Então, isso aponta, gente, que tem um problema metabólico aí que a gente tem que estudar. Há 10 anos atrás, eu estava no doutorado e a gente fez um trabalho, a gente publicou um trabalho super interessante, mostrando que aqueles oligômeros de beta, aquele beta-amiloide que se acumula no cérebro, ele causa uma espécie de estresse em neurônios. Esses aqui são neurônios cultivados em laboratório, tá? E quando a gente coloca esse beta-amiloide, que é essa sigla aqui, a beta-O, a gente vê uma marcação mais forte aqui, de um aumento de sinal aqui. Isso aqui é uma sonda para detectar estresse celular, que está tendo algum problema no neurônio, digamos assim, ele não está em condição de homeostase. No entanto, quando a gente bloqueava uma sinalização inflamatória com esse remédio, chamado infliximab, o neurônio voltava ao normal. Tá? Depois a gente fez um experimento diferente em camundongos, em ratinhos de laboratório, injetando esse beta-amiloide no cérebro, ou, quer dizer, em animais normais, digamos assim, animais comuns, mas também em animais que não tinham o receptor de uma citocina inflamatória, receptor de um mediador inflamatório. Colocando em outras palavras, assim, de forma não muito precisa, mas vai fazer vocês entenderem melhor, é como se eu tivesse dado um anti-inflamatório para os outros camundongos. Se eu tivesse dado dipirona, sei lá, paracetamol para os camundongos. E o que acontece? Isso aqui é um teste de memória. Como é que você sabe que o camundongo está lembrando, se ele não fala? Né? Como é que rato de laboratório lembra que você quer aferir isso se ele não fala? Bom, a gente faz um teste muito simples, que é pegar, tirar o rato da caixa dele, onde ele vive, e colocar ele numa caixa nova, em que tem 2 objetos iguais, rigorosamente iguais, sei lá, 2 cubos azuis. Deixa ele ali um tempo brincando com esses cubos azuis. Depois de um tempo, você tira o camundongo, o rato, volta ele para a caixa, e, ao mesmo tempo, troca um desses objetos por um objeto novo. Sei lá, triângulo amarelo. Né? Volta com o rato para a caixa. Se ele lembrar que ele brincou com o cubo azul antes, agora, como ele é curioso, ele vai brincar mais com o triângulo amarelo, com a pirâmide amarela. E a gente mede o tempo que ele passa brincando com cada um dos objetos. Então, esse é um índice para a gente de memória, que a gente mede exatamente nesse gráfico. É o tempo de exploração em cada um dos objetos. Objeto velho ou objeto novo. O camundongo normal, ele passa mais tempo no objeto novo do que no objeto velho. Claro? Como é que você pode ter certeza que vai escolher o triângulo amarelo por não ter conhecido ou não por outro fator, como você manda para de uma forma do pé? Como é que está distinguindo? Essa é uma ótima pergunta. A gente geralmente, eu expliquei para vocês uma rodada de experimentos, a gente faz outras, com outros objetos,
E antes de a gente começar esse experimento, a gente faz um que a gente chama de teste de preferência, para ter certeza que ele não prefere nem o lado, a posição onde o objeto está, porque às vezes os dois são iguais, mas ele prefere o lado, eu gosto mais do lado direito, sei lá. E a gente tem que ter uma certeza assim, que um lado não está mais iluminado que o outro, né? A cor também. Então, não enxerga muito bem cor, não enxerga muito bem cor, não. Mas, ainda se textura, tem coisas que têm que ser controladas para a gente ter certeza que não é uma preferência gosto pessoal, digamos assim, né? Então, a gente mede a porcentagem do tempo que ele fica em cada objeto e a gente espera que o camundongo com memória preservada vai passar mais tempo no objeto novo, que é o que acontece aqui. Quando ele recebe essa injeção do beta-amiloide, ele passa rigorosamente o mesmo tempo em cada um dos objetos. Significa que para ele não faz diferença. Aquilo ali para ele é tudo novo. Ele esqueceu que ele viu anteriormente outro objeto. Mas, quando ele tem a sinalização inflamatória bloqueada, ele volta a distinguir mesmo na presença do beta-amiloide. Então, é uma longa história, mas a gente mostrou nessa ocasião que esses beta-amiloides induzem uma sinalização celular inflamatória, que leva ao estresse celular, que leva a problemas nas sinapses, que leva ao prejuízo de memória. A gente descreveu uma via através da qual existe perda de memória causada pelo beta-amiloide. Esse trabalho ganhou bastante destaque na época. Ele saiu nessa revista, que é bastante importante na área de metabolismo, que é essa metábolis, e ele foi a capa da revista, naquele momento. E a gente encontrou também que medicamentos que naquela época eram novos para o diabetes, que eram esse zenatida e a liraglutida, Zindim 4 e a liraglutida, eles também protegiam os camundongos contra essa perda de memória. Né? Então, isso, junto com trabalhos de vários outros grupos ao redor do mundo, estimulou que testes clínicos fossem feitos em pacientes utilizando esses medicamentos que já são aprovados para o tratamento do diabetes, mas para testar dessa vez para o Alzheimer. Esses testes clínicos são coisas que levam muitos anos, só agora estão saindo os primeiros resultados, levemente favoráveis, novamente não parecem a cura, mas parecem melhor a memória de pacientes de fato, mas ainda tem mais água para rolar debaixo dessa ponte, para a gente tentar entender melhor. E agora temos uma grande novidade, né? Que uma empresa dinamarquesa lançou há poucos anos, novos medicamentos que têm esse mesmo mecanismo de ação. Você já deve ter ouvido falar da semaglutida, Ozempic, tem muita gente tomando para emagrecer, e da tirzepatida, que também, eu esqueci o nome agora comercial, mas também está um boom agora de pessoas tomando, não para diabetes, mas para perder peso. Algumas, inclusive, nem precisam perder peso. Esses novos medicamentos também agora estão sendo testados no contexto online. Eles, inclusive, têm interesse nisso. Muito bem. Então, o que eu mostrei para vocês até agora foram estratégias farmacológicas, ou seja, baseadas em remédios, baseadas em intervenção farmacêutica, sobre como a gente pode tentar ter novas ideias para evitar o Alzheimer. Mas a gente também se interessou por estratégias não farmacológicas na doença Alzheimer. E tem um monte, mas a gente se interessou mais em estudar exercício físico. Por quê? Todo mundo sabe que é bom, todo mundo deveria praticar mais, inclusive eu. E a gente, né? Aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Né? A gente foi estudar e porque ele sabidamente é bom para o cérebro também. Então, ele melhora a nossa capacidade de atenção, mesmo em pessoas que não têm problema neurológico nenhum. Melhora a nossa memória, melhora o nosso humor. Então, basicamente, não tem contraindicação, exceto por alguns casos. Todo mundo pode fazer alguma modalidade de exercício físico, que seja caminhar, que seja correr, não precisa ser golfe nem polo. Então, é uma atividade bastante pleiotrópica, que envolve diferentes domínios do corpo. Então, a gente pode estudar o exercício físico. E em termos de Alzheimer, a gente já sabe que pacientes com Alzheimer que conseguem fazer exercício físico regular, eles têm uma estabilização da perda de memória. Não é a cura, mas o paciente que consegue ainda fazer o exercício regular, ele decai mais rápido, mais devagar, ele declina mais devagar. Então, a gente sabe também que pessoas que se exercitam ao longo da vida, da meia-idade, ali 40 até 60 anos, eles têm menos chance de desenvolver Alzheimer também. Então, tem alguma coisa aí que a gente precisa estudar, investigar e saber o que é. Só que exercício faz um monte de coisa no corpo. Gente. Mexe com o metabolismo, mexe com o cérebro diretamente, mexe com processos inflamatórios. A gente tem que escolher um lugar para começar a estudar. Nós nos interessamos, na ocasião, por um hormônio chamado irisina, que foi descrito em 2012. Alguns de vocês já devem ouvir falar, saiu na Veja, saiu, enfim, na mídia geral. E que foi descrito como um hormônio que reprograma o metabolismo,
que ele faz especificamente? Primeiro, ele é aumentado no sangue quando a gente exercita, quando humanos exercitam, eles aumentam a quantidade, esses tracinhos pretos aqui, quanto mais preto, maior a quantidade no sangue, e essa aqui é a quantificação. E também, quando você dá a irisina para camundongos obesos, eles melhoram um pouco daquela resistência à insulina. E de onde vem essa irisina? Bom, ela é produzida no músculo, quando a gente faz exercício, e liberada no nosso sangue. E como um bom hormônio, circula pelo corpo e vai sinalizar, vai indicar mudanças para os órgãos que tem que ser indicado. Né? E essa irisina também é expressa no cérebro, também é produzida no cérebro quando a gente exercita. Então, esse grupo de Harvard, que é muito bom de metabolismo, descreveu tanto a existência da irisina, quanto seu efeito induzido pelo exercício, quanto a presença dela no cérebro. Mas em contexto de Alzheimer não se sabia nada. A primeira coisa que a gente foi fazer foi medir a quantidade de irisina no plasma, no sangue de pacientes com Alzheimer. Isso foi feito em colaboração com o Instituto Dora aqui no Rio. E o que nós vimos foi nada, mudança nenhuma. Assim, basicamente, todos os grupos aqui, doença de Alzheimer, outra forma de demência, comprometimento cognitivo leve, no estágio anterior do Alzheimer, basicamente iguais aos controles. Né? Então, isso parecia uma notícia ruim para o nosso projeto, digamos assim, mas é uma notícia boa, porque o sistema de produção de irisina muscular está preservado em pacientes com Alzheimer. No entanto, se a gente fosse olhar o cérebro, ou o líquor, que é o líquido que banha o nosso cérebro, a gente via redução no cérebro de pacientes com doença avançada, doença de Alzheimer avançada, e no líquor já de pacientes vivos com doença de Alzheimer. Tá? A gente viu que demências reduzem a quantidade de irisina no sistema nervoso central. Isso diz para a gente, na verdade, que a redução de irisina é específica do cérebro e não acontece no corpo como um todo, porque a quantidade no sangue é bem parecida. Essa quantidade de irisina no nosso líquor, ela correlaciona bem com o teste de memória, esse MMSE, e com a quantidade de beta-amiloide também no líquor. Então, isso é claro uma correlação, isso não é causalidade, mas isso mostra que existe uma associação entre a quantidade de irisina no líquor e os testes de memória. E quando a gente usa camundongos injetados com aquele beta-amiloide e eles exercitam, eles aumentam a quantidade de irisina no cérebro e eles estão protegidos contra a perda de memória naquele testezinho dos objetos que eu falei para vocês agora. Então, novamente, é associativo, porque o camundongo que melhora a memória tem mais irisina, não é causal. Né? Então, a gente precisou estudar isso de forma mais causal. O que a gente fez? A gente usou uma estratégia molecular, que aqui não vem ao caso, para aumentar a quantidade de irisina no cérebro. A gente injetou um vírus para induzir a expressão de irisina no cérebro. Quando a gente fez isso, a gente viu um efeito bem interessante de aumento da quantidade de irisina e vimos proteção naquele teste de memória. Ou seja, aumentar irisina aumenta, melhora a memória em camundongos que são modelos para doença de Alzheimer. A gente fez isso não só em um, mas em 3 modelos diferentes para doença de Alzheimer. Por fim, a gente submeteu esse artigo e os revisores nos perguntaram, beleza, irisina melhora a memória, exercício melhora a memória, mas o benefício que o exercício traz depende da irisina? Existe uma relação causal aí? E o que nós fizemos foi colocar camundongos para exercitar, tá? E bloquear a irisina artificialmente. Quando a gente fez isso, a gente viu que o exercício deixou de ter aquele efeito protetor. Vocês vejam que a barra do objeto antigo está igual a barra do objeto novo. Ou seja, os camundongos não diferenciaram os objetos, a gente não lembra. Então, parece, e teria outras formas de testar isso de forma mais robusta, mas parece que a irisina é importante para o efeito benéfico que o exercício faz. Esse exercício aqui foi natação em ratos, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia do tipo de exercício é. Esse é um trabalho também que recebeu bastante atenção, a gente publicou esse trabalho em 2019, tem recebido bastante atenção, entendeu? Várias oportunidades legais, porque ele foi o primeiro trabalho que mostrou um mecanismo convincente através do qual o exercício atua para prevenir ou evitar os danos de memória da doença de Alzheimer. E porque, ao mesmo tempo, né, depois eu volto nisso, mas eu acho que é importante mencionar que ele casa muito bem com essa noção atual que a gente tem de que a gente pode mudar o estilo de vida
para prevenir a doença de Alzheimer. Então, isso virou um tema até bastante atraente na época. Esse trabalho recebeu e tem recebido bastante repercussão desde que saiu na Nature Medicine em 2019. Agora, o que a erisina faz, gente? Só para dar uma ideia, um aluno lá no laboratório postou e descobriu que a erisina evita o estresse oxidativo. Estresse oxidativo é uma palavra, um termo, que acho que quase todo mundo já ouviu falar, dos radicais livres, etc., e que geralmente estão associados com envelhecimento, causam as nossas rugas na pele e outras coisas, outros danos também importantes no cérebro, e essa erisina parece evitar o aumento dessas espécies reativas de oxigênio, que a gente conhece como estresse oxidativo. Tá? Não estou sendo muito preciso aqui, se tiver alguém um dos meus colegas de bioquímica assistindo de casa, pode estar brigando comigo, mas eu preciso ser didático aqui. Existe uma diferença entre espécie reativa de oxigênio e estresse oxidativo, vai ser papo para outra ocasião. Tá? Sim, deve ter prevenção do câncer também. Assim, estresse oxidativo está associado com muitas doenças, diria que praticamente com todas. Desde Covid, gripe, câncer, Alzheimer, envelhecimento da pele, né, digamos assim. Mas é difícil intervir no estresse oxidativo de fato, porque as moléculas que têm disponíveis são muito inespecíficas, digamos assim, mas certamente tem um papel funcional muito importante. Tá? E aí outra coisa interessante que aconteceu, que começou, aí chegamos em 2020, pandemia, quarentena, todo mundo em casa. Uma coisa interessante que aconteceu nesse período foi que um aluno meu, de doutorado na época, do cara, ele, pensando no que queria fazer da vida, né, na quarentena em casa, ele começou a explorar um banco de dados, junto com nossos colaboradores do Sul, da URGS, para ver se tinha alguma variante genética nesse gene que produz a erisina, um gene chamado GFN-DC5, e se essa variante genética tinha alguma associação com características de doença de Alzheimer em humanos. E ele achou que sim. Ele achou que essa variante genética do gene que produz a erisina se associa com uma menor captação de glicose do cérebro, PET, em regiões associadas à memória. Então, as pessoas que têm esse variante genético, que é raro, não é muito frequente, elas têm menor captação de glicose no cérebro, que é uma característica observada em pacientes com doença de Alzheimer. Então, falta estudar ainda se isso leva a um risco maior, que seja um N grande, seja um número de pacientes grande, para poder estudar isso, que é uma variante rara, né? Então, você tem que estudar muita gente para ter um número mínimo para chegar a alguma conclusão robusta. Né? E aí eu tenho que fazer algumas observações aqui. Eu não quero me alongar muito mais, mas eu quero fazer algumas observações aqui. Primeiro, que a gente descobriu que a erisina é importante para o efeito do exercício, mas certamente não é a única coisa que o exercício libera. Tem uma série de outras moléculas que o exercício libera no corpo e que são boas para o cérebro. Tá? Por isso que eu acredito, pessoalmente, que vai ser muito difícil a gente desenvolver uma pílula do exercício, um comprimido que a gente vai tomar enquanto a gente está lá no sofá comendo batata frita e vendo Netflix. Isso eu acho que vai ser muito difícil de acontecer. Porque o exercício faz tanta coisa que não dá para você atribuir a uma única molécula. Mas eu acredito que a gente pode pegar essas informações aqui que a biologia está nos dando para tentar transformar em medicamentos até para pessoas que têm dificuldade, eventualmente, de se exercitar. Um problema do idoso, da comorbidade, é que ele geralmente traz dificuldade de mobilidade. Então, como é que você vai falar? Então, tá, paciente com Alzheimer, agora vai virar o Michael Phelps, vai para a piscina, não vai acontecer. Então, a gente precisa otimizar esse conhecimento aqui para transformar esses alvos em moléculas ou desenvolver moléculas, fármacos, que possam atuar nesses alvos, para que isso ajude o paciente com Alzheimer e outras condições neurológicas. O exercício também protege contra o Parkinson, contra outras condições neurológicas importantes. Tá? Além disso, eu falei para vocês que está se estudando muito como é que o estilo de vida modifica a chance de desenvolver Alzheimer. E, de fato, modifica bastante. Mudar o estilo de vida reduz consideravelmente a chance de desenvolver Alzheimer, seja em pessoas que não têm risco alto para Alzheimer, genético, mas também nas pessoas que têm risco alto para Alzheimer. Então, em todo mundo, o exercício e outras atividades são importantes para prevenir o aparecimento da doença de Alzheimer. Quando eu falo mudança de estilo de vida, o que é isso, gente? Bom, esse estudo muito importante listou essas 5 características principais. Não fumar, se exercitar, pelo menos de forma moderada ou de alta intensidade, pelo menos 150 minutos por semana,
seria aquele 30 minutos todo dia, de segunda a sexta, né? No intervalo do final de semana. Consumir o que eles chamam de brain supporting diet, mas que na verdade é uma dieta que é o corpo todo, né? Diminuir ultraprocessado, diminuir carne vermelha, aumentar a quantidade de frutas, legumes, vegetais, diminuir açúcar. Então isso tudo é bom para o nosso corpo inteiro e acaba de brinde sendo bom para o cérebro. Consumo de álcool baixo ou moderado. Veja que eu estou falando em não consumo de álcool e também não exagerado. O problema aí é colocar a definição de cada um, que é complicada, né? Essa questão é relativamente complicada. Especialmente no Brasil, né? No Brasil atualmente é complicado. E fazer atividades que sejam boas para o cérebro. Que a gente chama de treinamento cognitivo. Seja jogar videogame, tocar um instrumento, ler um livro, estudar, aprender um idioma. Aí vai do gosto de cada um. A combinação desses fatores leva a uma chance reduzida de desenvolver doença de Alzheimer. Então, são mudanças que a gente chama de intervenções multidomínio, que são coisas que são possíveis de serem feitas, são praticáveis, né? A gente sabe que, obviamente, tem questões sociais e outras envolvidas nisso, mas a gente pode fazer alguma coisa para mudar, diminuir o nosso risco de desenvolver Alzheimer, que de brinde você vai diminuir o risco de outras doenças, alguns tipos de câncer, de doenças cardíacas, etc. Tá? Só Alzheimer ou qualquer demência? Esse estudo foi feito para demência. Então, englobou outras demências. Só que Alzheimer compreende 60% a 70% dos casos de demência. Então, e tem os outros, muitos tipos de demência, são minoritários. 3, 5%. Essa lista também é recomendada. Essa lista também é recomendada. Tem casos muito raros de pessoas que têm mutações que vão ser causais para outras formas de demência, frontotemporal, por exemplo, mas aí vai ser causal mesmo, aí a pessoa vai ter, se tiver mutação. Mas são muito poucos casos. Para a maioria das pessoas, a recomendação vai. Em relação a esse consumo de álcool, às vezes o pessoal diz que uma taça, supostamente, seria até bom de vinho, porque é algo ideal é cortar. Então, é complicado, assim. Se você for perguntar para muitos epidemiologistas, eles vão dizer que qualquer consumo de álcool é ruim. Isso pensando numa análise geral de riscos de doenças. Qualquer consumo de álcool seria ruim. Vinho, algumas pessoas propagam, que tem polifenóis, resveratrol e moléculas que são benéficas até para o coração, por exemplo, né? Então, chegar nesse equilíbrio é muito complicado. Dizer o que é bom, o que é ruim, é complicado. É inegável que o álcool faz parte da sociedade. As pessoas bebem, muitas pessoas bebem álcool, né? Algumas muito, outras pouco, né? Eventualmente, o consumo social de álcool pode até trazer benefícios psicológicos, digamos assim, né? Todo mundo toma uma cervejinha porque está estressado, quer conversar com um amigo, isso aumenta o convívio social. Então, é muito difícil estabelecer uma regra geral. Então, diferentemente do cigarro, que assim, praticamente não tem benefício nenhum, né? É muito difícil, vamos banir o álcool. Talvez isso não vai funcionar muito bem. Mas regular o consumo de álcool para ele não ser exagerado, por isso que esse light moderate alcohol consumption, o que isso significa? Você eventualmente se beneficiar de algumas coisas boas que o consumo de álcool traz, sei lá, sua sensação de bem-estar no momento, atividade social, interação com amigos, etc., mas não passar do ponto que vai ser detrimental, vai ser ruim para a sua saúde. Eu acho que esse light moderate deve ajudar assim, nesse sentido. Agora, o equilíbrio é realmente complicado, é dizer o que é, qual é a quantidade a ser consumida. Não é só quantidade, é periodicidade. Tem estudos, por exemplo, testando se você... Qual é a diferença de você, por exemplo, sair na sexta-feira e no sábado, ir para o bar e encher a cara, em relação a todo dia você tomar meia latinha de cerveja ou uma taça de vinho, né? Então, medir isso é complicado. Para o fígado, por exemplo, acho que não faz muita diferença. Se você, por exemplo, exagerar num dia, mas se ficar um bom tempo sem beber, talvez dê tempo suficiente para o fígado regenerar e não se incomodar tanto. Agora, talvez um pouco de álcool todo dia pode ser ruim também. Então, é complicado, não é minha área de especialidade específica, mas a recomendação seria essa, light moderate, assim, ou a moderada.
Com certeza, com certeza. Tanto que no UK, no Reino Unido, o governo até criou um negócio chamado coisa de Secretaria da Solidão. Nossa, ministério, digamos assim, para tratar do problema que cada vez mais idosos estão ficando solitários. Porque os filhos e netos estão, obviamente, sempre casados, etc. Mas estão vindo trabalhar em lugares, não dão atenção devida, e a solidão, de fato, aumenta o risco de doenças mentais. Não só depressão, estágio tardio da vida, mas também doenças de Alzheimer, de problemas de memória. Isso é verdade. Então, o convívio social é importante também. Humanos são sociais. Então, manter isso é super importante. Só comentar agora do convívio social, né? Durante a pandemia, a gente ficou tendo sem ter contato com minha avó, e por isso que ela desenvolveu Alzheimer. Uhum. Esses 4 anos que ela teve mais, 4 anos, é uma doença que às vezes ela fica um tempão no meio do livro, mas do nada piora bastante, né? Você até retardar bastante, assim, a barra de sala. É bastante complicado. A gente não sabe ainda o impacto que a pandemia vai ter daqui a um tempo. Né? Já teve impacto imediato, mas a gente não sabe o impacto que ela ainda pode ter. Né? Não só porque você tem essa coisa chamada de Covid longa, são efeitos cerebrais decorrentes de longo prazo, decorrentes de uma infecção, Covid, que é essa altura do campeonato que todo mundo já pegou, Covid, não sei se tem alguém... Não? Olha só que ótimo. Que bom, continue assim. Então, e muitos desses pacientes relataram essa questão da Covid longa, né, desses prejuízos funcionais de longo prazo, mas também pelo impacto das medidas que foram necessárias no momento de isolamento social. Minha banda chegou aqui, eu já tinha sido diagnosticado com a filha. Sim. Diagnosticado lá para meados de 2020. E ela foi no início de 2021. Já tinha. Mas não era questão de isolamento. Ela começou a ter comportamentos que Realmente um somatório de idade, com alguma propensão que ela já tivesse, talvez isso desencadeie o processo. E como você falou, né, é uma doença insidiosa no sentido de que tem umas certas variações, né? Tem um momento de estabilidade, tem momentos que a pessoa até se comporta com a memória preservada, lembra de muitas coisas do passado, lembra, reconhece as pessoas, mas também chega um momento em que o paciente deixa de reconhecer. não, ela lembra do passado, ela fala dos detalhes. De agora, assim, ela não lembra. Essa é uma característica da doença, ela começa com a perda de memória recente. Onde eu botei a chave, como é que eu volto para casa, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui. E depois, só no final da doença, que você tem o comprometimento das memórias guardadas ali, porque aí realmente a pessoa não consegue mais reconhecer familiares, etc. E se vocês pensarem bem, por exemplo, você pode ser idoso e ter um filho que tem 50 anos hoje. Mas você não lembra do seu filho quando ele nasceu. A gente atualiza essas memórias o tempo todo. Você sabe que você tem um filho de 50 anos, você fala com ele, você chama ele de filho, ele chama de pai, e por aí vai. Então, são memórias que vão ser recicladas e atualizadas o tempo todo. Então, chega um momento que o paciente de Alzheimer não consegue mais atualizar essas memórias. Então, fica essa coisa, quem é essa pessoa? E isso é, claro, muito doloroso, inclusive para quem está perto, né? Mas é um prejuízo de memória porque a pessoa não consegue atualizar. Então, isso é um assunto que está muito na moda atualmente, né? Efeitos sobre a nossa microbiota. Por muito tempo se ignorou muito o papel das bactérias que vivem no nosso intestino, que são nossas comensais, vamos dizer assim, e vivem bem com a gente, né? Isso é importante para a gente. Nas funções corporais. Se pensava muito nela nas funções do intestino mesmo. Você tem diarreia, etc. Só que essas bactérias produzem coisas que são importantes para o nosso corpo todo. E o impacto dela em várias doenças já está sendo estudado. No cérebro ainda é um pouco confuso. Tem trabalhos mais com autismo, mas ainda assim é coisa um pouco nebulosa, mas certamente tem algum papel.
E sim, a gente começou a fazer essa ideia de transplante fetal, identificar um perfil de bactérias que é bom do corpo, e aí você pega fezes de alguém que tem esse perfil e transplanta para outra pessoa para que essas bactérias colonizem o intestino dessa pessoa. Alternativamente, tem um estudo com probiótico também. Então, talvez se identificar que isso é real, você pode ter concluído, como já vende na farmácia, algumas cepas de bactérias que são benéficas, digamos assim. Por exemplo, sabe há muito tempo que lactobacilos são bactérias benéficas para algumas coisas. Tem no iogurte, tem no Yakult, tem esses produtos, né? Criança adora. E se vende, então, desde cápsula, desde comprimido, até esses suplementos nutricionais, digamos assim, de alimentos, né? Tem essas bactérias. Mas o papel definitivo ainda não está muito claro. Não tem pesquisa ainda para acontecer, para que a gente saiba, e depende de tecnologias que foram inventadas, desenvolvidas há muito tempo. Aumenta a capacidade de sequenciamento, por exemplo, do DNA. Se sequenciar todas as bactérias, são muitas bactérias, sei lá, bilhões de bactérias em 1930. Então, você sequenciar isso com grande cobertura, você precisa de capacidade de sequenciamento que só nos últimos 10 anos se desenvolveu de forma mais adequada. Né? Bom, gente, só para terminar aqui em 2 minutos, eu falei muito de metabolismo, de lisina, etc., mas não falei tanto de inflamação. Só queria mostrar para vocês um outro trabalho que a gente publicou recentemente, em 2022, na verdade, mexendo com as lipoxinas, que são moléculas que todos nós produzimos em resposta a uma infecção. Quando a gente está com gripe, Covid, o que quer que seja, a gente tem um processo inflamatório, isso leva a febre, isso leva a dor, a gente geralmente toma dipirona, paracetamol, para tentar conter a dor, mas no momento que o vírus foi embora, esse processo inflamatório tem que acabar. Certo? A gente pode continuar com o movimento febre, com dor. Para isso, nosso corpo produz um grupo de moléculas que chamam de resolvinas. O nome é meio implícito, né? É para resolver aquele processo inflamatório. Dentre essas resolvinas, nós temos essa lipoxina, como o prefixo inicial diz, é um lipo, é um lipídio, é uma gordura, derivado de uma molécula de gordura, derivado do ácido araquidônico. E aí, essas lipoxinas, por muito tempo estudadas em inflamação, imunologia, etc., mas não se sabia muito bem o que elas faziam no cérebro. Até que o Fabrício Pamplona, publicou em 2012, veio mostrando que a lipoxina ela é um facilitador da sinalização endocannabinoide. Ela ativa os nossos receptores canabinoides no cérebro, que são, por acaso, os mesmos receptores da maconha, do THC. E nós mostramos que essa lipoxina 4 está diminuída nos pacientes com doença de Alzheimer, se correlaciona com a memória e se correlaciona também com o beta-amiloide. Ou seja, mais um candidato potencialmente interessante para a gente estudar em termos de potencial neuroprotetor no contexto da doença de Alzheimer. Camundongos, ratos de laboratório, que não têm a capacidade de produzir lipoxina 4, são local de essa enzima chamada 5-LOX, eles têm dificuldade de aprendizado. Aqui é uma outra tarefa, que eu não vou entrar em detalhes, mas aqui a gente está medindo o tempo, o número de trials, o número de vezes, repetições que eles levam para conseguir aprender alguma coisa. E esses camundongos, a maioria deles leva mais tempo para aprender uma tarefa. Além de que eles aprendem, às vezes, demoram para aprender e não lembram direito. Então, a lipoxina 4 e outras lipoxinas parecem ser importantes para prevenir déficits cognitivos. Quando a gente pega um camundongo e a gente induz inflamação no camundongo, ele tem prejuízo de memória, mas quando a gente dá lipoxina, ele recupera essa memória. Esse L1-beta aqui é uma medida de inflamação. Então, o camundongo inflamado, digamos assim, tem processo inflamatório de aumenta L1-beta e a maioria dos camundongos reduz quando você dá lipoxina. Então, tem aqui um candidato interessante para a gente estudar. A gente está começando a fazer um outro projeto agora a situação está normalizando de forma mais real. A gente está começando um outro projeto de lipoxina, mas quem sabe daqui a alguns anos eu volto aqui para contar a história para vocês o que deu. Mas a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui é que eu sou neurocientista, então a gente sempre pensa historicamente no cérebro comandando o resto do corpo. O cérebro faz tudo, o resto do corpo obedece. Mas a gente tem que pensar também que o cérebro escuta as mensagens que estão vindo do corpo. Então o cérebro,
escuta os hormônios, como é o caso da erisina, escuta esses metabólitos, como é o caso da lipoxina, e responde a eles. Ou seja, o cérebro, a função do cérebro depende também de como é que está o homeostase do corpo. Ou seja, exercício, boa alimentação e outros fatores acabam sendo importantes para manter o cérebro funcionando adequadamente. Então, eu espero ter convencido vocês que processos inflamatórios, é que eu escolhi dois para mostrar, e processos metabólicos, estando em boas condições, são necessários para a gente afastar o risco da doença de Alzheimer. E claro que a gente tem que pegar essa informação e tentar transformar isso em medicamentos que, no mínimo, combinados com outros, porque tal qual no câncer, como estou fazendo a analogia aqui o tempo todo, talvez a gente não encontre um remédio, mas talvez a gente tenha um coquetel de remédios, de medicamentos que facilitem a manutenção da memória em pacientes que estão começando o processo neurodegenerativo. Eu acho que é isso, gente. Acho que é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Muito obrigado. Estou realmente lisonjeado de estar aqui. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Se eu tivesse uma situação contrária assistindo uma palestra aqui no Instituto de Física, acho que não ia entender nada. Então, fiquem à vontade para me fazer perguntas e eu estou aqui para conversar com vocês e à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado pela excelente apresentação. Obrigado. Não, talvez não seja identificado, eu tenho esquecido. É que você falou dessas outras formas de demência, que não são Alzheimer. E se diferencia isso, né? Um paciente para médico, está com perda de memória, o que caracteriza, o que ele distingue, e também eu queria perguntar se existem estudos também aprofundados com situação do que está acontecendo para estas outras formas de demência. Ótima pergunta. Bom, é complicado responder de trás para frente, né? Como o Alzheimer é a demência mais frequente, é a causa de demência mais frequente, a maior parte dos estudos é direcionada para o Alzheimer. Então, as outras formas de demência até tem algum estudo, mas realmente tem uns que não são nem estudados. Então, é realmente uma questão complicada, embora hoje se tenha um awareness, né? Se tenha se investido mais nessas outras formas de demência que são mais raras, mas que são igualmente importantes, igualmente debilitantes, né? Demência frontotemporal, demência de Pick, enfim. Tem uma série de formas de demência que são estudadas. Agora, respondendo à primeira parte, é complicado, porque historicamente esse diagnóstico é feito na clínica, né, com testes neuropsicológicos. Né? Então, tem duas formas. Vou fazer uma analogia aqui quando você está com sintomas de uma infecção. Aí você começa a ter febre, você começa a ter dor de cabeça, aí você vai no médico. Indisposição, quer ficar na cama, não quer fazer muita coisa, você vai no médico. Ele tem duas formas de te diagnosticar. Pesando pelos seus sintomas, né, vendo o que você tem, excluindo algumas coisas, ou pedindo para você fazer um exame. Eu, 2 meses atrás, estava meio assim, fui no hospital, o médico falou, bom, deixa eu ver sua garganta. Não tá com pus, então talvez não seja bactéria, talvez seja vírus. Mas peraí, vamos fazer uma sorologia para dengue, porque os casos de dengue estão aumentando, vamos fazer teste de Covid. Aí eu saí de lá sem saber que não era dengue, não era Covid, mas também sabia o que era. Então, fui para casa e depois melhorou. É uma coisa parecida na clínica de Alzheimer. Você tem sintomas que você consegue olhar para eles e tentar excluir algumas coisas. Por exemplo, caso de demência frontotemporal, tem uma característica frequente, que é a pessoa perder a inibição moral. Então, a pessoa começa a falar coisas inapropriadas, a pessoa eventualmente toda certinha assim, mas começa a falar coisas inapropriadas, começa a ter alterações comportamentais, coisas que ela não fazia antes, ela passa a fazer. Né? Então, isso é uma característica que aparece em vários casos de demência frontotemporal. Então, quando isso aparece como sintoma, isso já é opa, vamos ver se é isso. Mas não, o sintoma é só perda de memória progressiva, talvez seja Alzheimer. Só que isso é uma separação clínica, mas a gente precisa achar exames. A maioria das demências não tem um exame, um diagnóstico, que você olha e fala, olha, faz esse exame aqui que você vai descobrir e ter certeza que é. Demência frontotemporal, por acaso, tem, porque você faz um exame de imagem, vê que está tendo degeneração do córtex frontal. Alzheimer, também dá para fazer isso por imagem, e agora com alguns exames sanguíneos, que ainda não estão em implementação prática, mas vão estar daqui a pouco. Mentira, até no Brasil já está tendo. Tem um grupo médico que está fazendo isso, mas está mandando a amostra para os Estados Unidos e é caríssimo, não é para uso geral. As outras demências, aí o buraco negro, assim, bizarro.
Ainda não temos. Então, fica nisso, uma mistura de separação clínica, que é o que a maioria das pessoas geralmente tem acesso, e algumas formas de demência, ou no mínimo para excluir, você tem uns exames, mas que também às vezes são caros e não é todo mundo que tem acesso. Então, é complicado. Peraí, tá. Obrigada pela conversa, excelente. São muito rápido, na verdade, primeiro se trabalhos em outros modelos, né? E se você conhece alguma ligação do trabalho que tem feito a ligação do eletrônico, sim, tem vários modelos que são eu mesmo não trabalho com eles, mas tem até pessoas do melhor que trabalham, pessoas que vêm, por exemplo. E são interessantes. Não, ele está fazendo. Acho que isso até foi publicado recentemente. E endometriose tem, mas a associação é fraca, pelo que eu lembro, mas tem outros fatores também, geralmente nessa meia-idade da mulher, que contribuem também. Então é difícil associar essas coisas. Uma coisa que precisa estudar mais é o papel da diferença de sexo, né, em relação à doença Alzheimer. Mulheres têm 2 vezes mais Alzheimer do que homens. A proporção de 2 terços, 1 terço. Então, o que é? Não sabemos completamente ainda. Pode ser, mas podem ser variações metabólicas, tem muita coisa que precisa estudar. Eu queria saber se, quando a gente está falando de Alzheimer, a principal característica é que no começo a gente tem uma perda de memória recente. Certo. E isso é um caso geral. E você tinha falado que quando você tem Alzheimer, quando a gente olha o cérebro, tem um acúmulo, uma certa distância do canal de transmissão, certo? Qual é a relação desse acúmulo com o fato de a perda de memória começar com uma recente, para depois ser uma memória de longo prazo? Ótima pergunta. Vou dar minha aula para pós-graduação quinta-feira sobre esse assunto. Enfim, a questão é, toda vez que a gente forma uma nova memória, a gente precisa de um processo do cérebro chamado plasticidade sináptica. E memórias de longa duração, na definição da neurociência, não é de anos, não. A partir de 3 horas já é uma memória de longa duração. É diferente, por exemplo, de você olhar no celular um código que você recebeu para validar um computador e digitar. Isso é memória de trabalho com longa duração, porque minutos depois você já esqueceu. Ou antigamente, como a gente fazia, né? Procurava o telefone da pizzaria, as páginas amarelas, ia até o telefone e discava. Isso é memória de curta duração. Memória de longa duração, que seja, vamos dizer, eu estar aqui, por exemplo, e ter conhecido pessoalmente o Luca hoje, e associado o nome dele a hoje, né? Precisa de plasticidade sináptica. E esse processo exatamente acontece nas sinapses no momento do aprendizado. Então, quando você tem um oligômero com o beta-amiloide ali atrapalhando, esse processo não se forma muito bem. Então, você tem essa formação de plasticidade inadequada, assim, ou insuficiente. Isso no momento que você está aprendendo a coisa e você vai ter uma memória recente. A gente sabe que, depois de um tempo, memórias remotas, por exemplo, coisa que você lembra por muito tempo, por infância, 10 anos atrás, você tem uma coisa chamada transferência de memórias. Elas são inicialmente formadas no mesmo cérebro e depois elas migram para outro. Então, essa migração protege, por assim dizer, que essas memórias remotas sejam atingidas inicialmente. O hipocampo, essa região do cérebro que trabalha com memória visual, ela é uma das primeiras e ela é muito afetada na vida. Então, a capacidade sináptica do hipocampo, ela é muito importante para essa formação de memórias recentes e pode depois se tornar memórias remotas. Mas, no caso do paciente, como a região está prejudicada, a memória recente vai ser a primeira dificuldade de se formar. Enquanto que as outras já foram transferidas para o cérebro, já estão mais arquivadas, vamos dizer assim. Mas, claro, com o passar da doença, com a produção da doença, elas vão ser praticadas também. Resumo da minha aula de quinta-feira. Obrigado pela apresentação. Acho que ninguém entendeu.
O cérebro é muito percebe existe autoproteção. Existem mecanismos de resiliência. Só que o problema é que, tem gente que não tem mecanismo de resiliência suficiente, e 2, às vezes, o mecanismo de resiliência, os mecanismos são tão ativados que outras coisas ficam no prejuízo. Então, por exemplo, você tem esse acúmulo beta-amiloide no cérebro. Quando você começa a ter esse acúmulo, tem umas células no cérebro que a gente chama de microglia, que elas tentam aumentar a quebra, a limpeza desse beta-amiloide. Só que quando eles aumentam a limpeza desse beta-amiloide, eles deixam de fazer outras coisas. Então, imagina aqui no estudo de física, tem um problema que 5 professores estão ausentes. Então, os professores restantes vão ter que dividir as outras turmas. Só que quando você faz isso, você vai deixar de fazer outras coisas, porque a sua capacidade de trabalhar é limitada. É a mesma coisa. Esse é um problema. Obrigada pela palestra. Eu queria perguntar sobre essa questão do número de casos aumentar, né? Como é que se consegue isolar o fato de ter doentes de pessoas que aguentam mais o problema, procuram mais o diagnóstico, e o diagnóstico também é mais bem feito para melhorando a medida de avanço aí. Essa é uma questão muito pertinente. Isso, de fato, acontece, mas a gente sabe que o número de casos está aumentando de fato, porque mesmo em ambientes, em cidades, em sistemas de saúde muito bem controlados, como sempre foram, sei lá, Dinamarca, até o Reino Unido mesmo, tem um sistema do NHS bem integrado, você vê um aumento de casos, independente da... Não é que estamos diminuindo, por exemplo, o número de casos de demências desconhecidas e passando para Alzheimer. É que está aumentando, de fato, o número de casos. Agora, isso leva a um outro problema, que é um problema para o Brasil, de subdiagnóstico. No Rio de Janeiro, é relativamente tranquilo você ter um diagnóstico de Alzheimer. Agora, no interior da Bahia, já não posso dizer o mesmo. Por falta de acesso a recursos para isso. Então, esse problema que a gente está notando de forma matemática agora, pode ser muito maior. A gente não sabe. Tem um buraco de informação que a gente não tem. Essa conta de 2030, eu acho que é um tipping point ali de perspectiva de vida do brasileiro mais longo, de quando começou a melhorar a qualidade de vida do brasileiro, de fato, mas também de quando começou esse estilo moderno que o Brasil, sei lá, nos anos 70, 80, começou a ter industrialização e, né, modos bem capitalistas de trabalho, etc. Opa. Página da ciência também, como você falou sozinho aqui. Não tem um problema diferente, que chama de minha área, eu trabalho com o cérebro, e desde os estudos mostrando, né, isso que você estava falando dos marcadores de Alzheimer, então, as placas d'alma, beta-amiloide, isso tem sido cetase, e também essa questão da deficiência da insulina, e dizem que isso tem sido utilizado mais porque eles têm também um ciclo longo de vida, né, uma espécie de 70, 80 anos, e ciclos reprodutivos parecidos com nós, eles também têm uma gestação de 9, 10, 11 meses, né? Eu queria te perguntar se você, por acaso, tem lido sobre isso, como você acha que esses estudos de muitos animais poderiam ajudar essa questão de entender o Alzheimer em humanos, como a gente poderia passar esse conhecimento desses animais para as pessoas estudam caso, né, sério? Mas como que em cetáceos que isso já, eles têm isso de uma forma natural, né? Eu não sei como é que fala no museu, a gente induz, eles aplicam mais, mas esses animais que a gente pensa, né, mais naturalmente, como isso pode ajudar os estudos como Bom, primeiro, camundongos e ratos de laboratório não têm Alzheimer naturalmente. A gente tem que induzir de alguma forma, e a gente nem chama, porque eles nem tudo que o paciente Alzheimer tem. Eles têm algumas características, né? Quando a gente induz. Então, tem muita gente dando primata, porque alguns primatas, algumas espécies de primata, desenvolvem
uma coisa muito parecida com o Alzheimer. E primatas têm um cérebro mais parecido com o humano, no sentido de capacidade cognitiva, especialização de regiões cerebrais e tudo mais. Cetáceos também têm uma capacidade cognitiva bastante alta, né? São conhecidos por serem inteligentes, e um cérebro maior que o humano, obviamente, mas uma especialização também parecida, né? Então, é claro que não dá para resolver fazer um modelo, ninguém vai querer um modelo de cetáceo, né? Não tem nem espaço para isso, né? Lá no laboratório a gente trabalha com dezenas de camundongos, não dá para ter dezenas de cetáceos. Mas, coletar, por exemplo, o cérebro... Né? Olha só, que interessante. Mas, então, coletar esse cérebro e verificar, por exemplo, esses marcadores no cérebro pode ser uma coisa muito interessante. E fazer isso em relação a quais regiões em que o beta-amiloide se acumula, se é igual, né? Se é tal, se acumula também, como é que é a relação com a capacidade cognitiva que esses animais têm. Então, eu acho que é um modelo interessante, sim, para se investigar. Pessoal, se tem mais perguntas, eu encerrar essas perguntas. Mas eu estou aqui, gente. Obrigado. Obrigado por estarem aqui um dia sem internet, né?